Quem acompanha o canal aqui desde o começo já tá ligado lá em Kabukicho, né? Acho que é um dos bairros que eu mais passo aqui no canal, porque ele não só é um dos lugares que tem as melhores histórias também para contar aqui de Tóquio, como também é um dos lugares que tem a melhor estética, né? Então eu gosto bastante de andar por lá, tirar foto por lá. Então quem acompanha aqui o canal desde o começo já tá cansado de ver a região de Kabukicho e escutar as histórias de lá, né? Mas, como nunca é demais, né? E tem muita gente que chegou no meu canal depois do começo, né? Que era aquela época que eu falava mais sobre esses assuntos de Yakuza, de máfia, né? Essas coisas. Então tem gente que acabou não pegando essa parte e não sabe, né, sobre as tretas que a gente já falou. Então eu vou fazer um vídeo dessa vez, vai ser tipo um compilado, assim, de todas as tretas de Kabukicho, tá ligado? Todas as histórias que tem pra contar sobre aquele bairro. Enquanto isso eu vou andando por lá, na chuva, de noite. Como são assuntos interessantes, né, acho que também nunca é demais, sempre tem alguma coisa nova pra acrescentar. As imagens são sempre muito bonitas, né? E pra quem chegou no meio do caminho aí no canal, provavelmente vai ter muita coisa interessante, muita coisa nova aí pra saber sobre essa região de Tóquio, que é a região com a maior atividade da Yakuza, né? A maior atividade da máfia aqui em todo o Japão. E é isso, mano. Vamos andar lá, vamos lá. Bom, sempre que eu venho gravar aqui em Shinjuku, eu acabo, inevitavelmente, passando aqui pelo Omoi de Yokocho, antes de seguir ali pra Kabukicho, né? Porque esse beco aqui tem uma atmosfera muito legal, né? As lanternas, fumaça, ainda mais na chuva. Fica tudo muito dinâmico, então eu gosto sempre de passar por aqui para mostrar. Para quem não sabe, esses becos aqui, que em japonês eles chamam de Yokocho, né? Tem um monte deles espalhados pelo Japão inteiro, né? Principalmente aqui em Tóquio. E esses becos eles foram construídos, a maior parte deles, né, no período pós-guerra, ali no final dos anos 40, começo dos anos 50. E não são todos, tá? Mas muitos deles eram usados como rota de mercado clandestino, tá ligado? Porque durante a guerra, lógico, né, tinham diversos produtos, diversas mercadorias que ficavam em falta aqui no Japão. Então os japoneses muitas vezes roubavam restos de suprimentos das tropas americanas, né? Às vezes eles organizavam assaltos no porto de Tóquio, quando chegavam os navios trazendo suprimentos, né, para os soldados americanos. E aí eles vendiam essas mercadorias roubadas e mercadorias contrabandeadas, né, escondidos aqui nesses becos. Só que aí o tempo foi passando, o Japão foi se recuperando dos danos da guerra, né? E os becos acabaram ficando aqui espalhados pela cidade. Aí com o tempo, como já não tinha mais a necessidade de manter o mercado clandestino, os japoneses foram transformando as lojinhas em izakayas, né? Que são esses barzinhos tradicionais japoneses que tem hoje aqui. Aí hoje isso aqui é ponto turístico, né? Porque a estética é muito interessante, justamente por ser tudo tão orgânico, né? Construído ali no calor do pós-guerra, né? Então os turistas gostam muito, né? É sempre lotado de gringo aqui, todo mundo sempre tirando muita foto, gostam muito na chuva. E esse aqui que a gente passou é o Omoi de Yokocho, né? Que significa Beco das Memórias. Acho que esse é o mais famoso daqui de Tóquio, né? Mas quem me acompanha aqui já tá ligado que tem um monte desses becos, né, pela cidade toda, alguns bem afastados aqui do centro. Então inclusive é meio que meu hobby, assim, ficar procurando esses becos espalhados pela cidade pra tirar foto, né, que eu gosto bastante de fotografia de rua, e eu vou postando lá no Insta, né. É meio que vira um hobby, assim, ficar caçando os becos escondidos pela cidade, né. Mas enfim, vocês sabem que Tóquio, né, apesar de ser considerada a maior cidade do mundo, na verdade não é tecnicamente uma cidade. Porque na verdade aqui em Tóquio existe um número maior de divisões geográficas do que no Brasil. Por exemplo, a gente tem aqui a província de Tóquio, né, que é como se fosse o equivalente a um estado do Brasil. E a capital da província de Tóquio é um conglomerado de regiões administrativas que também chama Tóquio, e que a gente popularmente entende como sendo uma cidade. Mas então assim, os bairros de Tóquio, que no papel se chamam regiões administrativas especiais, na verdade são como se fossem assim pequenas cidades, né? Cada uma com seu governo regional independente. Então assim, a gente costuma dizer popularmente que Shinjuku é um bairro de Tóquio, mas tecnicamente falando, Shinjuku é uma cidade, né? E dentro de Shinjuku, sim, a gente tem os bairros, e Kabukicho é um desses bairros, que é para onde a gente está indo agora.
Eu acho importante falar isso, só para deixar claro, né? Que essa região aqui de Shinjuku, ela não se resume só a Kabukicho. Shinjuku é gigantesca, né? A gente costuma dizer que Tóquio é uma cidade policêntrica, né? Que tem vários centros. Mas se tivesse que destacar um centro específico como sendo o principal, sem dúvida seria Shinjuku. A estação de Shinjuku aqui é a mais movimentada do mundo. Tem 3,5 milhões de pessoas passando por ela todo dia. Shinjuku é a região com a maior concentração de estrangeiros em todo o Japão. Então é uma cidade extremamente cosmopolitana, né, multicultural. A densidade populacional aqui de Shinjuku é de quase 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então assim, Shinjuku é uma das principais regiões turísticas, uma das principais regiões comerciais, uma das principais regiões empresariais. Então, sem dúvida, é a região mais importante de Tóquio e, consequentemente, de todo o Japão, né? Dá pra dizer. E dentro de Shinjuku a gente tem Kabukicho, que é o maior distrito da Luz Vermelha, não só do Japão, mas do mundo também. Distrito da Luz Vermelha, que para quem não sabe, é uma região boêmia, né? Com estabelecimentos voltados para o entretenimento adulto, que nem bares, boates, né? Casas de prostituição e essas coisas. Geralmente os distritos da Luz Vermelha são mais associados à prostituição, né? Só que como prostituição é crime no Japão, os estabelecimentos que se envolvem nesse ramo aqui, né? Geralmente são gerenciados pela Yakuza, né? A máfia japonesa. E isso acaba fazendo com que Kabukicho seja a região de Tóquio que tem a maior atividade da Yakuza, né? A maior presença da máfia. Então, consequentemente, Kabukicho é considerada a região mais perigosa de Tóquio. É claro que, né, como a gente sempre fala aqui, o pessoal que acompanha já sabe, o conceito de perigo no Japão é completamente diferente do conceito de perigo no Brasil, né? O bairro mais perigoso de Tóquio, no caso, ainda é um ponto turístico. A estátua do Godzilla, né, que fica em cima do hotel ali, no Hotel Gracie ali no centro de Kabukicho, né? Fica aqui, né, no bairro mais perigoso. Então, assim, esse bairro ele tem a fama de ser a região mais perigosa porque de fato é, né? Os índices de criminalidade são mais altos nessa região. Mas isso não quer dizer muita coisa numa cidade que nem Tóquio, né? Num país que nem o Japão, que tem as taxas de criminalidade tão baixas, né? Mesmo o bairro mais perigoso ainda tem taxas muito baixas comparado com outros países e tudo mais, né? E ainda por cima, assim, né? A maior parte dos crimes que acontecem aqui geralmente acontecem entre os próprios membros de gangue, disputando território, né? Ou coisas desse tipo, assim, né? Ou pessoas bêbadas, às vezes, que saem da balada e arranjam confusão na rua de madrugada, né? Tem muito crime de extorsão também, né? Que acontece dentro das casas noturnas. Mas não existe, assim, por exemplo, a chance de você ser assaltado na rua, esse tipo de coisa, né? É um perigo diferente, mais associado, assim, ao submundo do crime, né? Dificilmente uma pessoa comum que não tem associação nenhuma com alguma organização criminosa, dificilmente uma pessoa comum teria algum problema andando por aqui, né? O único perigo que as pessoas comuns têm que tomar cuidado, principalmente os turistas nessa região, é com um golpe que eles chamam de botakuri, né? O pessoal que acompanha já tá ligado. Porque é muito comum, não só aqui em Kabukicho, mas em todos os bairros que tenham casas noturnas, né? De ficarem pessoas na rua que geralmente falam inglês muito bem, todo mundo muito simpático, todo mundo muito atencioso. E eles ficam chamando turistas para entrarem nas boates, prometendo um preço bacana e tal. E aí a pessoa aceita, vai lá, enche a cara, passa a noite toda no bagulho. E na hora de sair é surpreendida com uma conta gigantesca, né? Com um monte de taxas extras que ninguém tinha avisado no começo que teria, né? Com valores muito absurdos mesmo, assim, que chegam a $2.000, sabe? Às vezes até mais. E se a pessoa tenta contestar, os funcionários se fazem de bobo, todo mundo esquece como fala inglês, né? E se no fim a pessoa se recusa a pagar, eles ameaçam, eles não deixam você sair. E às vezes chegam até a agredir mesmo, né? E até por isso eles aplicam esse golpe especificamente em turistas, porque sem falar japonês, depois fica mais difícil de tentar buscar ajuda na polícia ou algo assim. Além da polícia muitas vezes também se recusar em se envolver nesses assuntos, porque eles tratam assim como se fosse mal entendido, sabe? Você que não entendeu que não tinha as taxas, tá ligado? É um mal entendido entre o cliente e o estabelecimento, não é um crime, tá ligado? Então, o perigo para as pessoas normais nesse bairro aqui é basicamente o perigo de acabar caindo num golpe, né? Agora, se você for mulher, né, acontecem muitas tentativas de aliciamento nesses bairros também. Os caras ficam na rua, geralmente são japoneses jovens, e eles ficam de olho especificamente nas meninas, geralmente nas próprias japonesas, né?
E aí eles grudam nelas, às vezes pra dar ideia mesmo, chavecar, né? Que é o que aqui eles chamam de nampa, que é esse ato de assédio, de ficar importunando as meninas na rua. Então é muito comum nesses bairros a gente ver as meninas fugindo, né? Elas apertam o passo pra sair de perto desses caras que ficam em cima delas, né? Mas às vezes acontece desses caras não estarem realmente só dando em cima das minas. Às vezes eles querem realmente recrutar essas meninas para trabalharem nas casas noturnas, né? Às vezes nos host club, né? Nos snack bar, nos girls bar, que também tem muito por essas regiões. Que são estabelecimentos que aqui eles chamam de shakoin shokuten, né? Que são estabelecimentos sociais. Que não são casas de prostituição, né? Esses restaurantes assim, esses lugares são bares ou restaurantes, né? Que a principal atração não é a comida, mas a socialização. Então você basicamente paga para uma acompanhante te fazer companhia enquanto você bebe, né? Conversar com você, em alguns casos pegar na tua mão, mas nada muito além disso, tá ligado? Os host club eles têm de mulher e têm de homem também, é bem comum e não é proibido igual a prostituição, até porque não é nada demais, né? Mas tem muitos turistas que acabam confundindo esses estabelecimentos sociais com casas de prostituição, porque as meninas que atendem nesses lugares geralmente se vestem com umas roupinhas mais sensuais, né? Elas ficam na rua segurando a plaquinha com o valor por hora do serviço, né? Mas a gigantesca maior parte das meninas que a gente vê por aí, né? Que ficam na rua segurando essas placas, não são prostitutas, né? Elas trabalham principalmente nesses bares e o valor na placa é o valor da hora em que você pode ficar bebendo lá dentro, né? Porque você paga por hora e você fica lá aquele tempo específico lá dentro junto com elas, tá ligado? Agora, tem algumas mulheres que geralmente não são japonesas, principalmente chinesas, taiwanesas, muitas do sudeste asiático também, vietnamitas, filipinas, que são realmente prostitutas, né? E muitas delas são inclusive vítimas de tráfico humano, né? Elas são traficadas pra cá pra se prostituir. E elas são bem mais discretas do que as meninas dos bares, né? E elas ficam mais afastadas do centro e elas geralmente abordam os homens oferecendo massagem, né? Não que não tenham casas de massagem também, que são realmente de massagem no Japão, mas nesses bairros aqui, nos distritos da Luz Vermelha, se uma mulher chega te oferecendo massagem, geralmente o pessoal já sabe que é prostituição. Porque que nem a gente falou, né? Como prostituição é crime, elas não podem falar na lata o que elas estão oferecendo, tá ligado? Então elas oferecem massagem. A gente já falou aqui no canal diversas vezes, né? Mas só pra lembrar, como prostituição é crime no Japão, os bordéis geralmente se disfarçam de outros estabelecimentos para não serem pegos pela lei, né? Lá em Osaka a gente tem o distrito de Tobinta-Shinchi, que eu já passei aqui no canal algumas vezes, em que os bordéis eles se disfarçam de restaurantes, né? E durante o atendimento o cliente e a garçonete se apaixonam e acabam casualmente tendo uma relação sexual ali mesmo no restaurante, né? No caso, o cliente paga pela refeição e não pela relação sexual, né? Aí como a lei não consegue provar por A mais B que o cliente e a atendente não se apaixonaram de verdade, os estabelecimentos não podem ser considerados prostíbulos, né? Aqui em Tóquio esse tipo de estabelecimento não é tão comum. Aqui o que a gente mais tem são os soaplands, que são casas de banho, né? Onde o cliente paga para ser banhado, para receber uma massagem. Mas aí, claro, funciona como um puteiro normal, né? Só que, como também não tem como fiscalizar o que acontece dentro de cada sala de banho, além não tem como provar que se trata de um bordel. Então a prostituição no Japão corre solta. É um mercado que movimenta milhões todo ano, né? Mas os estabelecimentos funcionam por meio de brechas na lei, tá ligado? Não é legalizado, né? Agora, aqui em Kabukicho e também em Roppongi, né, que é outro distrito boêmio aqui de Tóquio, é bem comum da gente ver muitos africanos trabalhando nas ruas, né, chamando turistas para entrarem nas boates, na intenção de aplicar o golpe mesmo, né, aquele que a gente falou, o botakuri. A maior parte deles são nigerianos e ganeses. E os mais velhos vieram aqui pro Japão nos anos 80 e 90 para trabalhar em fábricas, né, igual os brasileiros descendentes fazem até hoje, né? Mas os africanos vinham quando o Japão ainda estava passando pelo milagre econômico lá, tá ligado? Só que depois que a bolha econômica estourou, lá no começo dos anos 90, muitos deles acabaram perdendo o emprego, né? E naquela época, grande parte dos estabelecimentos adultos daqui de Kabukicho ainda eram gerenciados por chineses e coreanos, né? Até hoje ainda tem uma presença razoável das tríades, né? A máfia chinesa, por aqui também no bairro, mas é bem menos do que antes, né? Eu já cheguei a falar num vídeo sobre o caso da espada do dragão azul, que foi um conflito interno das tríades de Pequim e de Xangai, que aconteceu num restaurante aqui desse beco que a gente está agora,
um restaurante chinês, né? E que aconteceu nos anos 90 e deixou gente morta e tudo mais. Mas aí, né, quando a economia japonesa começou a estagnar e muitos estabelecimentos desses chineses e coreanos começaram a falir aqui em Kabukicho, né, acabou formando um vácuo, né, no mercado de entretenimento adulto. E aí os africanos, principalmente os nigerianos que estavam aqui no Japão desempregados e que tinham juntado um bom dinheiro trabalhando nas fábricas, eles viram a oportunidade de assumir o lugar deles, né? Então eles começaram a abrir várias casas noturnas aqui em Kabukicho. E até hoje, né, tem muitos africanos que são donos dessas casas noturnas. E hoje tem muitos africanos mais jovens que vêm aqui para o Japão com visto de estudante. E aí eles são contratados pelos conterrâneos deles para trabalhar aqui nas boates, né? Só que aí, claro, né, como o mercado da prostituição é geralmente dominado pela Yakuza, muitos desses africanos passaram a se envolver com a máfia para entrar no ramo da prostituição também, né? A Yakuza hoje em dia não atua mais na rua, né, igual era nos anos 60. Naquela época a Yakuza tinha tipo 200 mil membros, né? Hoje em dia eles têm ali algo em torno de 20 mil. Então hoje, né, esses membros que restaram da Yakuza, eles estão geralmente envolvidos com coisas grandes, né? Crimes de colarinho branco, com grandes empresas, até com o governo mesmo, né? Mas claro que eles ainda precisam de gente trabalhando na rua, né, para fazer esse aliciamento e tudo mais. Então muitas vezes esses africanos, eles trabalham no front, né? Eles dão a cara aqui na rua, eles não são membros da Yakuza, mas às vezes eles têm alguma relação com a máfia lá no topo da cadeia, né? E fora isso, hoje em dia, mesmo que não tenham associação com a máfia, já se formaram também algumas gangues independentes de africanos, né? Tem várias gangues do Sudeste Asiático que também atuam por aqui, filipinos, vietnamitas. Tem as tríades, né, que nem eu falei. Eu li uma vez recentemente, né, uma matéria que citava uma gangue grega que também vinha tentando competir no mercado aqui de Kabukicho. Fora outras gangues de japoneses mesmo, né, sem ser Yakuza. Então o mercado aqui é muito concorrido, o território é muito concorrido, o que acaba levando a muitas brigas de rua, né, que acontecem nessa região, que nem essa daqui, por exemplo. Como vocês puderam ver, o japonês chegou cobrando o africano sobre alguém, né? Perguntando cadê ele, cadê ele? Ou os caras sumiram com algum parceiro dele, ou ele estava procurando por alguém específico, algum deles mesmo, né? Algum africano específico, não dá pra saber, né? Agora, vocês devem ter percebido que o japonês tinha várias tatuagens na perna, né? E aqui no Japão a gente tem o costume de associar tatuagem diretamente com a Yakuza, né? Até por isso que ainda tem tanto tabu, né, na sociedade japonesa em relação à tatuagem, né? Tem muitas academias, muitas praias, muitos onsen, né, aqui que tem placas pedindo muitas vezes para você cobrir as suas tatuagens antes de entrar, justamente porque tem muita associação com a máfia ainda, né? Agora, quem conhece um pouco, né, sobre a Yakuza, sabe que as tatuagens deles são tatuagens específicas, né? Eles geralmente têm tatuagens naquele estilo bodysuit, né, que é aquele estilo que cobre o corpo todo, como se fosse uma roupa. E são sempre tatuagens com desenhos, né, com traços orientais. Então assim, apesar desse japonês que tretou aí ter bastante tatuagem nas pernas, né, dava pra ver que claramente não eram as tatuagens tradicionais da Yakuza, né? Até porque um Yakuza nunca se submeteria a uma situação como essa aí que o cara passou, tá ligado? Mas, que nem eu falei lá no começo, né, é até mais provável de imaginar, né, que os africanos trabalhem para a Yakuza em algum nível do que esse japonês aí tivesse alguma relação com a máfia nesse caso. Sabe que por muito tempo, né, como toda a criminalidade do Japão sempre foi associada à Yakuza, até hoje, né, toda vez que a gente pensa em crime no Japão, a gente logo pensa na Yakuza. A gente vê um japonês tatuado brigando na rua, a gente já pensa que ele é da Yakuza. E acontece que o governo japonês fez essa mesma associação no passado. Como quase todas as atividades criminosas do Japão tinham sempre alguma associação com a Yakuza,
lá para os anos 90, o governo japonês começou um esforço muito grande para tentar desestabilizar a máfia, até por pressão internacional também, né? O problema é que o esforço para acabar com a máfia algumas vezes foi maior do que o esforço para acabar com o crime em si, o que acabou produzindo algumas leis especificamente feitas contra a Yakuza e não necessariamente contra o crime que eles cometiam, tá ligado? Então, conforme a Yakuza foi saindo das ruas, outras gangues foram se formando no vácuo das leis anti-Yakuza, porque a atividade em si não foi penalizada, tá ligado? Então, se você não for da Yakuza, você pode continuar fazendo o que eles faziam, como se as leis novas não existissem, tá ligado? E aí nisso se formaram as gangues Hangure, né, que na tradução direta significa algo assim como meio cinza, justamente porque essas gangues elas atuam numa área cinzenta da lei, né? Elas cometem crimes graves, mas como eles não são da Yakuza, muitas vezes eles conseguem passar quase ilesos, né, com punições bem tranquilas. É mais ou menos igual à situação da prostituição, né? O crime no Japão, ele funciona quase que inteiramente por meio dessas brechas na lei. E uma das principais características dos membros dessas gangues Hangure são as tatuagens que eles têm, né? São tatuagens diferentes da Yakuza, porque eles seguem mais o estilo ocidental, né? Alguns têm umas tatuagens muito parecidas com as do cartel mexicano, por exemplo. Então, se fosse para arriscar, eu imagino que seria mais plausível dizer que esse japonês que tretou aí seja de alguma dessas gangues Hangure do que da Yakuza, né? As gangues Hangure, obviamente, não chegam nem perto de serem organizadas igual a Yakuza, nem como os Bosozoku lá, que são aquelas gangues de motoqueiros que também são famosas aqui no Japão. Mas como os Hangure atuam no vácuo das leis anti-Yakuza, eles acabam se sentindo mais à vontade para serem agressivos em público, né? Porque mesmo que eles sejam presos, o simples fato deles não poderem ser associados com a máfia já livra eles das leis anti-Yakuza e a pena acaba sendo bem mais branda, né? Então, grande parte dos crimes mais violentos que acontecem na rua hoje em dia aqui em Tóquio são geralmente com essas gangues Hangure. Eles também se envolvem muito em crimes cibernéticos, né? Que é uma coisa que a Yakuza não fazia tanto, até porque na época deles não era tanto uma possibilidade, né? Mas hoje em dia acontecem muitos golpes, ainda mais porque a população japonesa é muito idosa, né? 30% da população japonesa é idosa. Então essas gangues Hangure têm diversos esquemas, assim, iguais esses que a gente está acostumado no Brasil também, de ficar ligando para os idosos, se passando pelos filhos ou pelos netos deles, né? E dizendo que precisam de ajuda com dinheiro, né? Que sofreram um acidente, coisas assim. Então, enfim, essas brigas de rua são razoavelmente comuns aqui nesse bairro, dependendo do dia, dependendo da hora e das ruas, né? É bastante fácil de flagrar alguma situação como essa que a gente acabou de ver. Quem acompanha aqui as lives já viu. Essa não é a primeira vez que a gente vê uma treta dessas acontecendo. Geralmente não dá em nada, né? Até porque parece que o pessoal não leva muito jeito pra briga, o que é bom, né? Então, essas tretas geralmente se resolvem bem rápido. A arma de fogo foram praticamente erradicadas aqui no Japão, né? Nem a polícia usa arma de fogo aqui. Tanto que até o cara que atirou no Shinzo Abe recentemente, ele teve que fabricar a própria arma de fogo caseira, né? Porque é realmente inacessível aqui no Japão. Só mesmo a Yakuza, né, em casos específicos de demonstração de poder, geralmente para resolver alguma disputa interna mesmo, de vez em quando eles cometem algum assassinato com arma de fogo, mas é muito difícil, né? São casos bem pontuais mesmo, né? E que nem eu falei, esses crimes geralmente não chegam nas pessoas comuns, tá ligado? Só se você realmente tiver de alguma forma envolvido no mundo do crime ou algo assim, aí a coisa pode chegar pro seu lado. Agora, só de andar pela rua, ainda aqui no bairro mais perigoso de Tóquio, é mais fácil morrer de infarto do que de vítima de um crime, tá ligado? Agora, outro motivo pelo qual a região aqui de Kabukicho voltou a chamar a atenção mais recentemente foi pelo caso das Toyoko Kids, que a gente já falou sobre elas aqui no canal, tem um vídeo mais detalhado só sobre esse assunto. Mas resumindo, são adolescentes que fogem de casa, principalmente porque não aguentam a pressão do sistema de ensino, da sociedade japonesa no geral, né? E passam a morar nas ruas aqui de Kabukicho. Esse movimento ele foi muito impulsionado pelas redes sociais alguns anos atrás, porque a molecada fica postando dia a dia morando aqui na rua, fazendo bagunça, bebendo, e aí acaba passando uma imagem enganosa, né? Acaba romantizando a vida na rua como se fosse fácil, né? Como se fosse legal.
e acaba induzindo outros adolescentes a virem pra cá pra se juntar a eles, né? A polícia recentemente espantou eles daqui do Lago de Toyoko, que é essa área aqui em torno do prédio do Godzilla, que era onde eles tinham armado meio que um acampamento, né, com barraquinhas, alguns colchões. Mas pelo que se sabe, eles ainda estão em situação de rua, só que agora eles ficam mais dispersos e ficam hospedados de noite nesses hotéis cápsula, também nesses net cafés, né, que são baratos e tem de monte por aqui na região. E a mídia japonesa trata essas Toyoko Kids como se eles fossem uma gangue, mas eles não se consideram uma gangue, porque eles não são organizados, tá ligado? Só que justamente por eles ficarem, né, nessa situação aqui na rua e acabarem inevitavelmente entrando em contato com as gangues daqui, com álcool e com drogas, né, e tudo mais, eles acabam ficando agressivos e cometendo crimes, né? Já teve pelo menos um caso de assassinato de um morador de rua que foi atribuído às Toyoko Kids aqui em Kabukicho. Então, assim, de todos os lugares, né, que esses adolescentes poderiam ter se reunido aqui em Tóquio, Kabukicho é o pior, tá ligado? Porque com esse tanto de gangue disputando território aqui, toda essa molecada vulnerável acaba ficando exposta à exploração, né? Porque eles precisam de dinheiro, lógico, né? Então eles acabam aceitando trabalhar para as gangues. Aí os caras arranjam documentos falsos pra molecada e eles trabalham aí na noite, né? Em contato ali com vários bagulho errado. Vira e mexe tem caso de assédio envolvendo as meninas menor de idade, né? Inclusive um caso famoso que aconteceu recentemente foi o de um líder de uma ONG que supostamente dava suporte psicológico para as Toyoko Kids aqui na rua. E o cara foi acusado de ter assediado uma adolescente que estava se consultando com ele. Aí o cara foi preso e depois morreu na prisão. Ninguém deu muitos detalhes também sobre a morte dele, mas provavelmente alguém matou ele lá, né? Mas aí, claro, né, tudo isso acaba mexendo muito com o psicológico da molecada. Só para eles terem fugido de casa, já dá para imaginar que eles já passavam por problemas psicológicos, né? Aí aqui na rua em contato com o crime, em contato com o álcool, muitas vezes passando necessidade, a cabeça vai pros infernos, né? O bagulho chegou no ponto de alguns anos atrás, um casal de adolescentes que faziam parte da Toyoko Kids, tinham por volta ali dos 14, 15 anos, e os dois se jogaram juntos do topo de um prédio aqui no centro de Kabukicho porque não aguentavam mais a vida na rua e não tinham coragem de voltar para casa. Enfim, tudo muito complicado, né? Kabukicho é, sem dúvida, uma das regiões com mais história aqui em Tóquio. É um bairro muito dinâmico, né? Tem sempre muita coisa acontecendo. Até porque, que nem eu falei, é a região de Tóquio com a maior quantidade de gangues, né? A maior presença da máfia. Tem diversos escritórios da Yakuza aqui em Kabukicho. Tem vídeos no YouTube de japoneses mostrando os locais exatos em que ficam os escritórios da Yakuza aqui nesse bairro. Porque não é segredo, tá? São realmente estabelecimentos, alguns são até registrados no Google. Então é bem tranquilo de achar, os caras eles mostram até onde é que fica, tá ligado? Fora isso, né, alguns quarteirões daqui fica também a Korean Town, de Shinjuku, que nem eu falei, né, é a região de Tóquio que tem a maior quantidade de estrangeiros. Então, além de ter uma boa comunidade de coreanos ali na Korean Town, lógico, né, também tem uma comunidade razoável de indianos, pessoal ali do Oriente Médio também. Sempre tem muita gente do Sudeste Asiático, vietnamitas, filipinos, indonésios, nepaleses, tem muitos também, pessoal do Sri Lanka, que eu não sei nem como é que fala, quem nasce no Sri Lanka não sei como é que fala, mas enfim, também é um dos principais pontos turísticos de Tóquio, então também tem sempre muitos turistas americanos, europeus, que se hospedam em hotéis por aqui, muitos estudantes que também vêm para cá para estudar, fazer intercâmbio, acabam se hospedando aqui por essa região aqui. Então é uma região muito interessante. Até por todos os seus problemas, é uma região muito interessante, tá ligado? E esteticamente muito interessante também. Eu gosto bastante de vir tirar foto aqui, principalmente na chuva por conta dos reflexos. Quem acompanha aqui o canal já tá ligado que é uma das minhas regiões preferidas aqui de Tóquio, né? O pessoal sempre fala de como lembra também os videogames, né? Principalmente quem joga a série Yakuza, né? Os cenários do jogo são inspirados nesse bairro aqui, porque é a região de fato onde tem a maior atuação da máfia, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um resumo ali sobre todas as histórias. São coisas que eu já tinha comentado. Quem acompanha aqui meu canal já tá ligado de todas essas histórias, mas eu fiz um resumão agora, né? Um compilado de todas as histórias recentes aqui de Kabukicho, que tem muitas histórias antigas também.
Só que esse é um compilado sobre as histórias mais recentes aqui do bairro. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, mano. É nóis.